Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do Adobe Photoshop. Vamos continuar trabalhando com os filtros. Então, eu vou abrir aqui algumas imagens para que nós possamos trabalhar com esses filtros. Vou abrir aqui umas 4 imagens para que a gente use em imagens diferentes esses filtros. Então, vamos começar aqui no pixelização. Dentro dele nós temos vários, então eu vou usar o cristalizar, ele vai criar pontos coloridos, quanto maior aqui, mais pontos, a imagem some totalmente, e quanto menos, mais visível vai ficando a imagem juntamente com os pontos. Vou desfazer, volto aqui em pixelização, facetar, o facetar vai dar uma suavizada, se você observar os contornos aqui, eu vou exibir o histórico e vou tirar e colocar, ó. Pode ver que ele dá uma suavizada, tanto aqui na roda, que ele até tira alguns detalhes aqui, ó, quando eu uso o facetar. Ele vai dar uma suavizada na imagem. Voltamos aqui. Fragmentar, ele vai deixar tremida a imagem, é como se fosse uma foto tirada tremida. Ele não corrige o tremido, ele só acrescenta esse efeito tremido. Meia tinta, você vai conseguir pôr pontos, então pontos pequenos, médios, grandes, linhas e traçados. Aí você escolhe aqui se é linhas, se é traçado ou se é pontos. Não tem como escolher a quantidade dos pontos, ele já aplica automático. Voltando em pixelização. Mosaico. Mosaico ele vai criar, ó, quadriculados sobre a imagem. Sempre lembrando que eu estou aplicando, ó, na imagem toda, mas eu posso aplicar em um pedaço somente da imagem. Então, eu quero borrar aqui, digamos que esse carro tivesse placa, eu quisesse borrar a placa. Então, eu posso usar essa opção de mosaico. Aí, eu aplico somente, ó, naquela parte ali, ó. A mesma coisa em imagens. Às vezes na TV aparece, né, uma imagem de uma pessoa, de um menor, que eles não podem mostrar, ou alguma coisa que não pode ser mostrada, eles aplicam um mosaico assim. Ok? Então, voltando aqui. Menu filtro, pixelização, pontilhar, vai encher de pontilhados. Aí também você vai regular o tamanho aqui e vai aplicar ou na imagem toda ou na parte selecionada. Ele é bem parecido do cristalizar, né? A diferença é o tamanho dos pontos somente. Continuando aqui, vamos para o ruído. O ruído nós temos adicionar ruído, ele vai adicionar pontos, ó, como se fosse sujeira, né? Ruído. Uniforme ou gaussiana. E monocromático para ficar preto e branco. Então, se você escolhe gaussiana, aí você regula a intensidade e uniforme, ele aplica mais uniformemente os pontos. Tirando o monocromático, ele vai pontilhar colorido. Vou voltar aqui. Ruído, mediana, ele vai suavizar. Ele remove os traços, né? Fica bem suave, fica parecendo uma pintura. Então, também você pode regular a quantidade ali. Poeira e rabiscos, a mesma coisa, ele vai acrescentar um efeito de poeira. Aí, você pode aumentar ou diminuir aqui também, ó, o raio e o limiar. Aí, aplica na imagem toda. Ruído, reduzir ruído. O reduzir ruído, eu vou pegar uma outra imagem para você ver que bacana o reduzir ruído. A gente usa ele para correção de imagens. Então, vou vir aqui em filtro, ruído, reduzir ruído. Ele suaviza totalmente, ó.
Então, aqui você vai regular a intensidade, os detalhes, reduzir cores, tornar detalhes nítidos. Você não vai deixar muito aqui para não parecer muito artificial, senão chega a borrar até os olhos, ó. Então, você deixa um pouquinho aqui, um valor mais alto e ok. Ele dá uma suavizada geral, ó. Nessa daqui também, fica bem bacana. Reduzir ruído. Vou deixar essa mesma configuração. E aí, você pode usar essa ferramenta para suavizar os outros detalhes, ó. Porque se você aplicar muito lá também, vai ficar muito artificial. Então, você dá uma suavizada lá e uma suavizada aqui, ó, com a ferramenta Desfoque, que nós já trabalhamos com ela. E daí, você tem também a opção aqui para remover manchas. Ele não vai remover manchinhas igual essas daqui, de correção, mas é uma mancha na imagem geral. Então, sempre você pode usar juntas, reduzir ruído e remover manchas. Para correção de imagens, bem úteis essas duas opções aqui do filtro ruído. Então, abra alguma imagem aí, teste essas opções para você ver como que funciona. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima!